Tem 3 coisas que a gente pode aprender aí, ou usar, refletir pelo menos, não dizendo que é uma lição para ser aprendida, né, mas é Não, uma mas é reflexão uma reflexão. que a gente pode fazer. A primeira delas é que as aparências enganam, né? É muito interessante porque todos os assassinos, todo mundo dentro do hotel, todo mundo é muito bem vestido, né? Os ternos são impecáveis, né? Os caras estão lá, atira, não sei o que e tal, mas os ternos estão alinhadíssimos, né? Muito, você olha na rua um cara desse, você nunca vai achar que esse cara é um assassino Sim, cruel e sanguinário. é. Passa batido por você na rua e você até, nossa, bem sucedido, né? Cara, Sim. alguém de bem Só sucedido, né? carrões, né, Só então carrões e tal, né? Esse submundo do crime aparentemente é lucrativo, né? Parece que vale a mas pena. o crime às vezes ele dá a impressão que ele compensa, mas ele nunca compensa. Só que aí quando você olha no filme, né, você vê aqueles caras e você vê que assim, esse assassino de repente dá um dinheirinho. Então a gente olha para aquilo e fala assim, poxa, os caras são super bem vestidos. Aí você nunca vai achar que esse cara possa ser um assassino, nunca. Só olhando para ele, para a roupa que ele tá vestindo, né? Ele não só ele, né? Porque também tem Não, os assassinas outros e assassinos, assassinas, todo mundo. então, né, todo mundo muito impecável, muito dinheiro, mas o crime não compensa ainda assim. Então você olha externamente para essas figuras, você não tem ideia do que fazem no secreto, né? Digamos assim, né? Sim. Da mesma forma, você tem, por exemplo, outro exemplo, né, que usa o mesmo tipo de vestimenta, né? Políticos. Todos eles impecáveis, quer dizer, a maioria, né? Tem alguns que Não, tem alguns que. gostam de flertar aí com um tipo de vestimenta que não condiz com o decoro É, da casa do povo, né? Enfim. Você tem ternos muito bem vestidos e tal, e muitos, né? Claro que a gente nunca vai generalizar isso, a gente não condena a política, acho que a política é necessária dentro do sistema democrático. O que a gente precisa fazer é melhorar o sistema sim, cada vez mais, mas demonizar e dizer que não devemos ter um sistema político operando, isso é o prenúncio do caos, né? Então a gente sempre vai criticar o que tem que ser criticado, mas é o sistema que temos, né? Eu não sei quem disse essa frase, né? Mas a frase é, olha, a democracia é o pior sistema de governo depois de todos os outros, né? Então, assim, é o melhor sistema de governo, não encontramos nada melhor do que isso ainda para nossa convivência em sociedade, né? Então, você vê muitos políticos estão impecáveis, têm uma oratória perfeita, mas são corruptos por trás. No secreto, estão ali fazendo conchavos, roubando dinheiro público para enriquecer e fazer uma série de questões ali que vão uma série de coisas ilícitas e, né, cometendo crimes, né? e Roubando, enganando a geral. roubando dinheiro, enganando o seu eleitorado, Sim, né? Enfim. E ou você olha aparentemente e fala, bom, bem sucedido, né? Alguém impecável aqui e tal, foi eleito democraticamente, está aqui me representando e pelas costas do povo está ali enriquecendo, fazendo tudo para comprar ali os bens para ele mesmo, né? E o único objetivo é o próprio umbigo, né? Não está nem aí para o público que elegeu ele, para o povo que elegeu ele, que é só comprar as coisas para ele, né? Porque acaba o mandato e ele fica com o dinheiro. É esse o sim, objetivo, né? E daí trazer um pouco a sardinha para o nosso lado, infelizmente, da mesma forma, nós temos pastores que são impecáveis, têm uma oratória, pregam magnificamente, vestem ternos ali, né, ou roupas mais modernas aí, né, impecáveis, você olhando assim externamente, grandes homens e mulheres de Deus, mas que no secreto também uhum. fazem coisas que vão contra aquilo que eles pregam, né? Abomináveis. Então, e a gente tem escândalos aí estourando toda hora, né? Sim, Então, não precisa ir longe aí, tem até documentário já contando a trajetória e de ascensão e queda de pastoras aí e tudo mais, que tinham coisas bizarras acontecendo, é, né? Enquanto eram recebidas por multidões e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? As aparências enganam, né? Não é o nosso julgamento muitas vezes é de bater o olho e falar não, não presta. Ah, olhando, tá se vestindo de um jeito diferente, não presta. uhum. Ah, tem um estereótipo, cabelo é desse jeito, não presta. Ah, tem tatuagem no braço, não presta. Ah, até desse tipo, eu crio um perfil ideal e a partir daquele perfil eu vou julgando as pessoas. Não, se não é desse jeito que eu penso que tem que ser, tem problemas, né? E aí a gente precisa ir para a palavra e na palavra de Deus
1 Samuel traz um texto para a gente que a gente precisa lembrar toda vez que a gente for tentado a julgar alguém pela aparência ou da maneira como se veste e tudo mais, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B do versículo. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então é uma reflexão que o filme permite, né? Sim. Se eles não estão num momento de tiro, porrada e bomba, estão andando no meio da multidão, passam incólumes no meio da galera, né? Ninguém vai parar ele na rua para dar uma batida, por exemplo, policial, num cara vestido daquele jeito, né? Então, ajuda a gente a refletir um pouco. Será que a gente está olhando muito para a aparência externa das pessoas, né? Ou julgando no sentido de julgar as pessoas, né? Aqui não, aqui a gente está fazendo o exercício inverso, né? Olhar para alguém que não, essa pessoa aqui ela é, né, confiável. Externamente olhando, ela é confiável, mas internamente não é. Então, assim, o que nos ajuda a resolver essa equação? Ter os olhos de Jesus. Jesus, ele recebia as pessoas, ele amava as pessoas, independente se elas poderiam trazer algum benefício, né, para ele ou não. Amava sem pedir alguma coisa em troca, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Nosso filtro, né, nosso de observar as pessoas e julgar as pessoas precisa estar bem ajustado no sentido de olhar para as pessoas com compaixão e com empatia. Cristo tinha compaixão pelas pessoas, ele sofria pelo sofrimento das pessoas, né? E como a gente está? Não, e ele andava no meio daqueles que eram totalmente, né, assim, preteridos pela sociedade da época, aqueles que ninguém via, aqueles que a população. E nós temos muito disso, assim, de gostar desses que têm uma aparência wow, Sim. de achar que eles são super. E muitas vezes nos afastar daqueles que são os invisíveis da sociedade. Que não são aquelas pessoas que estão super bem vestidas, que estão super na moda, que estão com as roupas de marca, com os sapatos de marca, com as roupas super no estilo. O padrão do que a sociedade diz no que tem que ser. padrão que a sociedade tem ditado, né? De moda e tal. E muitas vezes nós deixamos. E Jesus não, Jesus andava com os invisíveis da sociedade. Jesus não tinha nenhum problema de estar com eles, de confraternizar com eles, de ensiná-los, né? E fazer com que. E gostar de que esses o seguissem. Ele tinha prazer nisso. Ele veio mesmo para cuidar desses. E nós, como igreja, muitas vezes nos esquecemos disso e gostamos mesmo ali de quem está no topo. Sim. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a aparência nos engana muito, né? E quando a gente olha esse sindicato do crime aí, da galera super perfeita, nos seus super ternos italianos, de grife, de marcas famosíssimas e carrões maravilhosos, e aí você olha e são, né, extremamente assassinos, mercenários e bandidos matam de alto pessoas grau, por dinheiro, né? Essa que é a questão. Por mais que humanizem o John Wick ali, né? Não, ele é um assassino. Ele é um assassino frio calculista que ganha dinheiro para matar pessoas. Sim. É isso, né? Ele levou grande parte da vida dele e matou A gente está vendo o final da trajetória dele, mas o que ele fez ao longo da vida dele, na carreira, né, como funcionário de sindicato, são coisas horríveis, né? Então, tem toda essa questão. Se humaniza o protagonista para gerar empatia com o espectador, mas a gente não pode perder de vista que ele foi alguém que matou muita gente. E não é só qualquer assassino, era o melhor assassino, né? Tanto que no primeiro filme, o Viggo, ele, quando ele descobre o que o filho fez, ele sabe já, de antemão ele já sabe que não tem o que fazer, que o filho está morto já. Ele pode tentar fazer mas ele sabe que no final das contas o filho está morto, ele está morto, está todo mundo morto, porque o cara é o melhor. E se é o melhor, ele matou mais que todo mundo. Sim. Então, assim, né? É alguém que está procurando uma redenção, mas assim, né? Se você não vai ser preso para pagar pelos crimes que você cometeu, você não está pagando pelos crimes que você cometeu, né? É um assassino serial quase, matou um monte de gente nesse universo e não vai pagar pelos crimes indo para cadeia, pelo sistema judiciário e tudo mais.
né? Então aqui já tem alguns problemas, mas as aparências enganam. Esse é um dos problemas morais do filme, né? Onde a gente torce para um assassino, acha que ele é legal, gosta do personagem, e a gente sabe que todos esses pecados dele, todos esses problemas dele com a justiça, ele nunca vai pagar. Sim, nesse universo Então, aqui parece que não tem polícia, né? Não há redenção. Não. Não há redenção, né? Então, esse é um dos problemas do filme, né? Aqui, assim, quando eles decidirem terminar, falar, não, esse vai ser o último de fato, chega, não vamos fazer mais filme, né? A única redenção possível para alguém com o perfil do John Wick é a própria morte. Sim. Não tem como se redimir em vida, por ter tirado tantas outras vidas. Então, assim, quando terminar, ele não pode terminar atrás das grades. Ele é o John Wick, tipo, não é qualquer cara. Ele não pode ficar preso. Não. Né? Então, o único jeito de encontrar redenção dentro dessa história, no meu ponto de vista, não sei se vocês concordam com isso ou não, é uma morte gloriosa em combate, né? É tipo meio que um Valhalla viking ali e tal, né? Tem que morrer em combate, né? Não tem como morrer de velhice ou essa aposentadoria que ele almeja não é possível, né? E se afastar desse não tem como, né? Ficar longe disso, fazer de conta que não existe e levar uma vida normal para alguém com um passado desse, isso não tem como. Larissa concorda com a gente, dizendo nem sempre quem usa roupas de marca é de marca. Boa, Larissa. Muito boa. Muito bom. Então, acho que esse é o primeiro ponto que dá para a gente entender. Né? Às vezes o pessoal, em relacionamento, tem muito disso também. Né? Pá, pensei que era de um jeito, depois fui conhecer, as aparências enganaram. Era totalmente diferente do que eu pensava quando comecei o relacionamento. Já ouvimos muito isso já em cursos de noivos, né? Sim. Às vezes o casal tá junto, começa a discutir algumas questões estruturais, né? Que a gente leva as pessoas o curso leva, não a gente, né? Mas o curso, as aulas vão levando as pessoas a conversarem, terem as DRs, e quando começa a revelar a verdade que está no coração, que muitas vezes não fala a verdade para agradar o outro, pô, mas peraí, não é com você que eu tava noivando, né? Não é com você que eu tô namorando. Você é diferente. Eu tava vendo uma imagem que você criou, não é você de verdade, um personagem que você. Então, aconteceu muito isso já. Que daí tá ali no curso, de repente, na terceira aula, não aparece mais o casal. Eu falei, ué, mas cadê? Vai atrás. Não, a gente terminou. Não estamos mais juntos porque era incompatível o perfil dos dois e tal. E que bom quando acontece isso, né? Sim. Evita uma catástrofe maior lá na frente quando tem o casamento de fato. Né? Isso é verdade. Mas enfim, a Larissa não quer que a gente fale de relacionamentos, né? Não tem nada a ver com você, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. O segundo ponto para refletir sobre o John Wick é que existe um lugar de refúgio para pecadores. O Hotel Continental é sensacional. Tá comendo tiro do lado de fora, você botou o pé lá dentro, pronto, ninguém atira mais em você. A polícia não vai entrar lá. Tipo, é um lugar. Eu entendo que esse lugar ele tem uma aura de sacralidade lá dentro. É um lugar sagrado, é um lugar santo. Não pode acontecer violência aqui dentro. Ele tem uma bênção ali dos grandes chefões do crime e se estabelece uma regra de que ali dentro a violência não pode acontecer. Se acontecer, a pessoa que cometeu a violência vai ser morta, paga com a própria vida, né? Eu acho isso interessante. A gente não trouxe os textos, mas tem uma história que ela não é igual, mas ela é muito parecida na Bíblia, né? Quando você está ali com Moisés ali no deserto e está perto de conquistar ali a Terra Prometida, já nessa fase de distribuir as terras e organizar como vai funcionar esse território todo que vai ser adequado pelas tribos, né, pelas 12 tribos, você tem a criação de 6 cidades de refúgio. 3 antes do Rio Jordão e 3 já em Canaã, dentro desses territórios. Qual que era a função dessas cidades, né? Caso alguém cometesse um tipo de assassinato involuntário, né, ou o que a gente chamaria hoje pela legislação de culposo, né, quando não tem a intenção de matar, um acidente de trânsito, alguma coisa assim que não havia o objetivo de cometer aquele crime, mas ele acaba sendo cometido, ainda assim há uma culpa, né?
Então, no caso do Antigo Testamento, qualquer assassinato tinha que ser pago com sangue. Então, o assassino seria morto, independente da culpabilidade ou do contexto no qual aquele assassinato aconteceu. Por isso foram criadas as 6 cidades de refúgio, para onde essa pessoa, esse assassino culposo, poderia fugir da família da pessoa que morreu, e lá dentro ele não poderia ser morto. Ele seria julgado antes, teria um outro processo e tal, e ele estaria livre dessa morte sumária, porque assim funcionava, né? Matei alguém da minha família, foi morto, eu tenho o direito de ir lá e me vingar da pessoa matando ela também. Então essas cidades de refúgio, né, estão no contexto, claro que aqui é diferente, né? Todos os assassinos do sindicato não são culposos, eles são dolosos, Eles né? são dolosos, eles com certeza têm a intenção de matar, e eles vão e fazem, porque eles ganham para isso, eles né? têm contratos para matar os caras, então sim. assim, não tem inocência, ignorância, nada. Não tem. Matei a pessoa errada. Não, você vai matar a pessoa certa. Então aqui não se aplicaria a ideia de fugir para uma cidade de refúgio do Antigo Testamento, mas a ideia de que existe um lugar para onde essas pessoas culpadas elas podem ir para se protegerem da vingança ou da retaliação pelos seus atos, ela existe. Então tem alguma semelhança, embora tem que deixar claro aqui as diferenças entre um e outro, né? Então, porém, quando chega no Novo Testamento, você tem de novo a ideia de um refúgio. Jesus é o refúgio para o pecador. Né? A todo aquele que se arrepender genuinamente, aceitar Cristo como Senhor e Salvador, vai encontrar refúgio para a sua própria alma, dos seus pecados, né? Vai receber o perdão dos seus pecados. Né? E isso é interessante, porque é, o fato de estar dentro do Hotel Continental não faz com que ninguém deixe de ser culpado por aquilo que cometeu. O contrato não sai de validade ao entrar no hotel. Agora que ele bote o pé para fora, continua valendo o mesmo contrato. A cabeça dele continua prêmio. Ele não resolveu seus problemas, né? Da mesma forma, quando a gente se arrepende diante de Deus e aceita Cristo como Senhor e Salvador, nossos pecados são perdoados. Tecnicamente, para Deus não devemos nada. Porém, consequências do que nós fazemos continuam valendo aqui nesse plano de existência. Então, as consequências dos nossos atos continuarão sobre as nossas vidas, por isso nós temos que resolver as nossas questões emocionais, nos acertar com pessoas, restituir aqueles que nós porventura tenhamos lesado, pedir perdão para quem nós ofendemos e vamos consertando a nossa vida porque o contrato ainda está operando. Ninguém que não gosta de você por alguma coisa que você fez passa a gostar automaticamente porque você aceitou Jesus. Não. Você precisa mostrar de fato pelas suas atitudes que você mudou. Sim. Acontece muito em família isso, né? Uma pessoa só se converte na família e aí todo mundo tá olhando para você e pensando assim, tá, e aí? Você é crente, mas continua fazendo, né? Tudo aquilo que se fazia antes, né? Continua não fazendo o que você não fazia antes, né? Não ajudar em casa, por exemplo, né? Não arruma a cama, não ajuda a lavar uma louça, não faz nada em casa, mas vai adorar a Jesus. Aí já era, entendeu? Porque quando você é o único crente da casa, você vai ser julgado e avaliado 3 vezes mais. Então, assim, tudo que você fazia antes e passava batido, agora não passa mais. Então, assim, você quer resolver as suas pendências, seus contratos aqui e tal, sobre a sua cabeça, começa a resolver na prática as coisas. Tem coisas que são espirituais no reino de Deus, tem coisas que são práticas. Né? Então, assim, quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Não é só falando, não é só recitando o versículo, não. É você fazendo na prática coisas que, meu Deus, mudou de verdade, né? Não fazia, não dobrava uma camisa, uma calça, guardava quarto virado no salseiro, parece um resultado de ninho. Parece Chernobyl, o quarto do cidadão, da cidadã. Agora está mudando. Está limpando o próprio quarto, tá arrumando a bagunça, está fazendo as coisas funcionarem. Olha que mudança! Aí eu começo a evangelizar a minha família pelas minhas atitudes. Veja que louco isso, né? Aparentemente algo que não é espiritual me ajuda a mostrar para as pessoas que eu mudei de fato. A minha mudança espiritual, a mudança de dentro,
ela começa a ser refletida pelas minhas atitudes do lado de fora, né? Sendo gentil, mudando o meu linguajar, aquilo que eu falava antes eu não falo mais, mas não só, né? Só mudar a linguagem não resolve também, agindo de acordo com o evangelho que eu sigo. Então, existem lugares de refúgio para nós em Cristo, né? Porém, as consequências continuam valendo. Se eu lesei alguém, eu preciso restituir. Eu preciso ir lá e me consertar. Se eu magoei alguém, eu preciso lá pedir perdão. Se eu preciso mentir, preciso lá contar a verdade, né? Então, enfim, preciso me alinhar com isso, né, para que eu possa usufruir desse refúgio de fato, né? Se você assistir os filmes, você vê ali no segundo filme, inclusive, os dois estão lutando ali, um capanga ali de uma chefona do crime com o John Wick, os dois estão se estapeando até não querer mais, né? E aí, de repente, eles caem dentro do hotel, eles quebram uma janela e caem dentro do hotel lá na Itália, do Hotel Continental da Itália, e ali eles têm que parar de brigar. Aí tem que cumprimentar e ficar conversando numa boa, sendo que há 5 segundos atrás eles estavam quase se matando. Estavam tentando se matar. Ali dentro eles têm que se cumprimentar, porque ali há cordialidade, né? Há esses assassinos extremamente bem educados ali, tal, com uma etiqueta refinada e tal. Então ali dentro não pode acontecer isso. Então eles começam a conversar. Há 5 minutos estavam se matando e ali agora estão conversando, né? Depois, quando saem, começa de novo a perseguição. Mas enfim, ali dentro não pode acontecer, né? Então eu acho que essa questão do hotel, o refúgio que o hotel se apresenta, pode ajudar a gente a refletir um pouco sobre esse lugar de refúgio que nós queremos para as nossas vidas. E que encontramos em Jesus, né? Mas esse lugar de refúgio que encontramos nele não vai revogar aquilo que a gente fez de errado, né? A gente vai receber perdão pelos nossos pecados, vamos, mas nós precisamos voltar e consertar aquilo que foi feito, né? As pessoas que sofreram com alguma coisa que nós fizemos, nós precisamos pedir perdão. Isso. E para fechar, o terceiro e última reflexão a respeito da franquia, regras precisam ser cumpridas. Todo o sistema aqui do Sindicato do Crime funciona pelas regras, né? As que eu vi, né, nos filmes, não sei se tem mais, ou seja, talvez tenha outras, né? Regras, o pessoal mais fã que vai a fundo, né? A Meire faz isso nas séries que ela gosta. Ela descobre tudo que tem de paralelo, anexos, postagens oficiais que remetem a alguma coisa, enfim. Então, porque ele pode ter, em algum lugar você pode encontrar todas as regras do sindicato, né? Um arquivo, um livro, alguma coisa assim, né? Pode ter tudo isso. Mas aqui a gente viu duas regras. A primeira é essa do hotel, ninguém pode morrer dentro do hotel, ninguém pode matar ninguém dentro do hotel. A segunda é aquela da promissória de sangue lá, né? Você tem que obedecer e cumprir aquilo, não tem como recusar isso, você tem que aceitar. Então existem algumas regras que precisam ser cumpridas dentro desse universo para que a estrutura se mantenha. Na medida que as regras começam a ser quebradas, né, sucessivamente, primeiro, né, no primeiro filme já tem algumas mortes dentro do hotel, que são punidas com a morte também de quem cometeu os assassinatos. O próprio John Wick vai também cometer um assassinato dentro do hotel, que vai gerar um monte de transtorno, mas depois, quando as coisas começam a complicar para os chefões, eles começam a mudar as regras, né? Tanto que chega num ponto do terceiro filme que eles transformam o Hotel Continental em um hotel, eu não sei qual é o termo em português, mas é unholy, tipo, não é mais sagrado aquele ambiente. Ou seja, revoga a regra de que ninguém pode ser morto dentro do hotel. Né? A partir dali, a carnificina pode rolar solta dentro do hotel, um monte de assassino, Sim. Todo mundo caçando John Wick, né? E, então, aquele ambiente fica um ambiente profano nesse sentido. Então, claro que aqui é complicado, né? Se existem regras e você começa a mudar a regra toda hora, isso perde a autoridade, né? Essa regra não vai ser seguida mais porque ora pode fazer isso, ora não pode fazer aquilo. Regras são regras. Sim. Né? A Bíblia traz um monte de regras. Não faça isso, né? Se você fizer isso, a consequência é isso. Honre teu pai e tua mãe para que os seus anos sejam longos na terra. Né? Não minta, não roube, não cobiça a mulher do próximo, não mate. Isso aqui já quebrou
o filme, né? Não, aqui o filme já quebrou a banca, né? Já começa, não matarás, pronto. Não, daí já não dá. Quebrou. Já não dá. E o Novo Testamento diz que quem quebra um mandamento quebra todos simultaneamente, né? Não é um independente do outro. É uma sequência de dominós ali um atrás do outro. Derrubou um, você derruba todos, né? Então, aqui já deu problema. Mas aqui, a diferença, né, para isso, quando os homens estabelecem regras, elas vão mudando, né, ao bel prazer de quem as criou. Sim. Então, assim, você vê isso muito no mundo da política também, né? Uma regra que está valendo agora, revoga e cria uma outra lei em cima que anula a anterior e cria um outro. Então, toda hora vai aparecer isso, né? Mas no contexto bíblico é imutável. O que está ali, ele não muda, porque Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A estabilidade nas regras estabelecidas na palavra de Deus. Embora o contexto cultural vá mudando ao longo dos séculos, e isso influencia a leitura que a gente faz da Bíblia, né? Conversando com os alunos de livros históricos semana passada sobre isso na faculdade, claro que muda, né? A maneira como se lê a Bíblia hoje, ela não é a mesma que Lutero lia no século XVI. Então, porque o contexto muda, né? Então, conforme o contexto vai mudando, a gente vai tendo novas nuances, mas os princípios, as regras são as mesmas. São as mesmas. Elas não estão passíveis de mudança ao longo do tempo. Sim. Né? Então, é isso que faz as regras bíblicas serem diferentes de outros livros de regras, aproveitando as regras aqui da franquia, né, para mostrar essa questão. Existe isso presente, né, e a gente precisa entender que a razão pela qual as regras estão postas na palavra de Deus é para nossa própria segurança, né? Muitos acham, proteção, né? Muitos entendem isso como um calabouço, ou uma cela que te prende, né? Mas, na verdade, é um anteparo, um abismo, né? Que te impede de cair e se arrebentar todo lá num baita de um abismo. Então, as regras que nós temos dentro da palavra é justamente para nos proteger, né? Então, é a questão do Senhor nos protegendo. Se a gente seguir, provavelmente nós vamos ter uma vida melhor, né? Nós vamos ter uma vida de levando adiante aquilo que o Senhor nos garante que Ele fará sobre as nossas vidas e nos protegendo de quebrar nossa cara, de sofrer, nos protegendo de magoar pessoas, de nos magoarmos. Então, tudo isso, se a gente leva a sério todas as coisas que aprendemos da palavra de Deus, nós estaremos protegidos para termos uma vida melhor. O Bruno colocou aqui, né? O Unholy virou excomungado na dublagem brasileira, né? O hotel foi excomungado. Então, tem a ver com essa questão religiosa, né? Tem a ver com essa questão. Obrigado, Bruno. Valeu. Então, acho que eram esses princípios, né? O primeiro, cuidado com as aparências, porque elas enganam mesmo, em vários ambientes, em várias noções, né? Sim, não por acaso o Lúcifer da série é alguém super apessoado que você olharia ele e fala, bom, super bem sucedido, né? Super bem vestido e tal, e é o falar o nome desses estranhos satanás aí, não, desses populares aí, mas não lembro de nenhum agora. E é o próprio Cramulhão. Cramulhão, isso aí. Segundo, existe um lugar de refúgio para nós, é em Cristo. Em Cristo nós encontramos refúgio para as nossas almas. Porém, esse refúgio, esse perdão de pecados não anula os efeitos e as consequências das nossas atitudes. Nós temos que resolver as nossas questões para que a gente possa caminhar cada vez mais em santidade, buscando mudança de vida, enfim. E isso tem que ter atitudes práticas no dia a dia, né? Sim. Começando com a nossa casa, como a gente lida com a nossa família, com os nossos amigos, as pessoas próximas, para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida na Terra. E a terceira, as regras precisam ser cumpridas, porque as regras bíblicas têm uma razão de ser, né? Que é a segurança do indivíduo, a nossa segurança, né? Então, em vez de enxergar as proibições, né? Porque eu queria fazer isso, né? Queria liberdade ou salvo-conduto para pecar à vontade, né? Fazer o que eu quisesse desse na telha, curtisse a vida doidado, enfim. Quando a Bíblia traz uma série de coisas que, no fim das contas, são para nossa própria proteção, né? Para que a gente não se arrependa depois do que a gente fez. Então, olhar para as regras dessa forma nos ajudam a entender essa questão, né?